Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Mais uma vez estamos aqui para o nosso bate-papo semanal sobre questões relacionadas à religião, ao cristianismo, à teologia, à arqueologia, à Bíblia Sagrada, etc. E o tema de hoje é sobre a lei da atração. Muita gente tem feito essa pergunta aí nas redes sociais, o que eu acho disso, como é que funciona, se não funciona, qual é a posição que um cristão deveria ter em relação a esta modalidade de desenvolvimento emocional, espiritual. Então eu resolvi fazer um vídeo sobre esse quesito aqui, apresentando como eu entendo à luz da Bíblia Sagrada, tá bom? Se você não é inscrito no canal aqui, já está o meu convite para que você se inscreva, ative o sininho de notificações, assim sempre que eu apresentar alguma coisa nova você vai ficar sabendo. Se gostar do conteúdo, deixe o seu like, seu comentário é muito bem-vindo. E também quero convidar para que você seja meu aluno no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Toda semana nós temos uma aula sobre a Bíblia Sagrada, desde o Gênesis até o Apocalipse, não apenas eu, mas vários amigos que estão ali participando, vários teólogos, e aí você vai ter um bom conhecimento da Bíblia que não é em nada inferior ao que você teria se fosse aluno de um curso regular de bacharelado em teologia reconhecido pelo MEC, tá certo? Então vou deixar aqui depois do vídeo o link para que você possa se inscrever nesse curso e a gente se encontra na próxima aula. Vamos falar um pouquinho então sobre a lei da atração. Você talvez já ouviu falar disso aí. A lei da atração ela é muito usada hoje por vários palestrantes de autoajuda, vários preparadores, vários coaches, vários treinadores, vários influencers, pessoas que trabalham muito com empresas em treinamentos, como diria, também levando as pessoas ao desenvolvimento próprio, pessoal, ou seja, é um assunto que está muito em baila. A lei da atração, ela, em outras palavras, simplificando, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela quer dizer que muito ou quase tudo do meu sucesso ou do meu fracasso se deve à minha disposição mental em construir pensamentos para um lado ou para o outro. Pensamentos que poderão se materializar em coisas reais. Então vamos um pouquinho falar sobre isso aqui. Para começo de conversa, eu acho que seria bom eu historiar para vocês como é que começou esse movimento, esse estudo, essa abordagem da lei da atração, e assim nós vamos construindo um pouquinho o desenvolvimento histórico dela e ao final eu vou me posicionando aqui, tá bem? Primeiro eu vou apenas historiar a lei da atração. Até onde eu fiz a minha pesquisa e descobri, o autor mais recente e ao mesmo tempo mais antigo, que eu digo mais recente assim, desses que elaboraram o sistema, aquele que trabalhou mais de perto como um pioneiro da lei da atração, dessa teoria ou hipótese da lei da atração, foi um americano chamado Phineas Kimby. Phineas Kimby era hipnólogo. Aqui eu confesso que eu já acendo um pouco meu sinal vermelho, porque eu não aprecio muito a hipnose como método terapêutico. Depois, num outro vídeo, eu posso dar as razões disso, mas apenas anunciando, eu não acho que a hipnose está de acordo com um método aceitável à luz da palavra de Deus, mas Phineas Kimby era hipnólogo, ele era inventor e filósofo também. E a história conta, isso foi no no início do século XIX, que ele se curou sozinho de uma suposta tuberculose pelo pensamento positivo. E aquilo ali foi rapidamente divulgado em várias pessoas, alastrou pelos Estados Unidos, e ele começou a falar que com o poder do pensamento ele curou a sua própria doença. Então o princípio fundamental que Kimby apresentava seria o seguinte: ele dizia que a mente das pessoas é como uma casa, tá bom? Uma casa está ali. E essa casa, ela está pronta para que o seu pensamento habite nela. Só que às vezes vem um pensamento inimigo. Então você tem que fazer uma projeção mental para entrar dentro dessa casa, expulsar o inimigo, os pensamentos ruins, colocar no lugar pensamentos bons, e que esses pensamentos bons estabelecidos na mente poderão resultar em coisas boas, como por exemplo a cura de uma doença, a prosperidade financeira, a restauração da saúde ou até da felicidade plena. Aí muita gente seguiu a esse pensamento, ele fez vários discípulos,
E mais tarde, em 1887, apareceu o termo lei da atração. Não foi bem ele que usou o termo, ele criou o conceito, mas a expressão lei da atração só vai aparecer mais tarde. E aí vem aparecer pelo nome, pela obra de uma outra autora espiritualista, que eu também tenho reservas, Helena Blavatsky. Helena Blavatsky era uma mulher que era uma mistura de médium com vidente, e ela falava muito sobre o poder existente entre os elementos físicos e o espírito. Depois dela veio Prentice Mulford, que foi a figura central do movimento do Novo Pensamento, e em 1888, um ano depois, também publicou a Lei da Atração como sendo um princípio geral para encontrar a felicidade. Mais tarde, em 1907, vem Elizabeth Towen, editora da Nautilus Magazine, que ela publicou um livro, tá certo? Journal of New Thought, Jornal do Novo Pensamento, em que ela propagava, e aí realmente a coisa ficou mais popularizada, a prosperidade através da força do pensamento. Aí veio até um livro, na época também foi editado pela mesma publicadora, onde o autor, eu até anotei aqui, é Bruce McLeland, Bruce McLeland, e o nome do livro é A Prosperidade através da força do pensamento. E nesse livro ele fala assim, olha essa frase dele que interessante, você é o que você pensa, não o que você pensa que é. Eu tentei traduzir o trocadilho em inglês para o português, mas seria mais ou menos isso. Você é o que você pensa, não o que você pensa que é. Então aqui esse livro dava muita força também ao pensamento como modelador daquilo que eu sou. Existem muitos problemas do ponto de vista da antropologia teológica, bíblica, em relação a isso aqui. Mas calma que eu ainda não defini minha posição diante de tudo isso. Vamos continuar aqui. Aí anos mais tarde, já em 1937, depois na década de 50, depois em 1980, surgiram outros livros que ainda eram famosos na época que eu era adolescente. Eu lembro desses livros, eu li alguns deles, livros sobre o pensamento positivo. Como eu falei, muitos deles vêm desde a década de 1930, mas nos anos 80, 90, esses livros já estavam aí por todos os lados. Até o famoso Paulo Coelho, que depois se identificou como bruxo, mago, qualquer coisa assim, começou a escrever vários livros que viraram best-seller no mundo inteiro. Paulo Coelho se tornou um dos autores brasileiros mais lidos da atualidade, com livros publicados em dezenas e dezenas de idiomas. Eu lembro de um livro dele, Ilusões. Eu li esse livro, As Aventuras de um Messias Indeciso. E Paulo Coelho, em grande parte da sua filosofia, ele bebia nessas fontes do pensamento positivo. Então você está notando que a lei da atração, até onde eu estou estabelecendo aqui, tinha um viés muito espiritualista, muito místico, assim, enamorado da hipnose, de outras coisas assim, que são elementos que fazem a gente ficar com a orelha em pé. E esses 3 livros que surgiram, que foram best-seller, um deles foi de Napoleon Hill, Quem Pensa Enriquece. O outro foi Norman Vincent Peale, O Poder do Pensamento Positivo. Eu acho que até hoje esse livro está sendo vendido por aí, Norman Vincent Peale. E você tem Louis Hay, Você Pode Curar a Sua Vida. Aí você nota que são livros que já dão uma ênfase muito grande ao pensamento como sendo um capacitador nato de operar cura física e prosperidade material. Esses livros viraram best-seller, e deles o mais conhecido foi de Norman Vincent Peale. E vários programas de reprogramação neurolinguística surgiram dessas correntes aí. Falando mais especificamente da mobilização desses movimentos, já no início do século XXI, eu já estava dando aula no NASP, eu lembro disso, foi uma febre quando surgiu o documentário O Segredo. E muita gente começou a falar, eu dava aula, se não me engano, na época, já estava começando a dar aula na faculdade, já tinha saído do ensino médio, mas muitos jovens ficavam impressionados com o DVD, venderam DVDs em todas as lojas que você ia, O Segredo, depois teve um livro com o mesmo nome, O Segredo, aí começaram a ter as filiais, né?
O Segredo nos Negócios, O Segredo na Saúde, O Segredo. Esse livro base, O Segredo, que era uma sistematização mais atualizada da lei da atração, ele dizia o seguinte, eu até anotei aqui, são 3 passos simples que você precisa dar para praticar a lei da atração e conseguir o que você deseja. Seriam pedir, acreditar e receber. Esses 3, pedir, acreditar e receber. Sendo que pedir peça aquilo que você quer, não somente com palavras, mas também com o pensamento. Eu tenho que pedir, eu quero uma BMW 0 km, e eu tenho que pensar também na BMW 0 km, eu tenho que sentir o cheiro do banco de couro da BMW, eu tenho que ver a cor da BMW na minha cabeça, eu tenho que, de certa forma, mentalizar a BMW. Então esse é pedir. Segundo, acreditar. Acredite que você já recebeu aquilo que pediu, mesmo antes de ter vindo. Tá? Mesmo antes de ter vindo. É preciso acreditar profundamente, agindo como se você já tivesse obtido aquilo ali. E em terceiro lugar, receber. Ou seja, receba aquilo que você pediu e agradeça por ter recebido. Até o autor o livro agora, O Segredo, que foi Rhonda Byrne, escreveu o seguinte: no momento que você pede alguma coisa e acredita e sabe que já tem no invisível aquilo que pediu, o universo inteiro se move para deixá-lo visível, para deixar o seu objeto visível. Essas modalidades entraram em muitas igrejas evangélicas através da teologia da prosperidade, abraçada pelo neopentecostalismo. A teologia da prosperidade é essa: Deus quer o melhor para você. Então, se você depositar a sua oferta no altar, se você determinar a cura, você vai ter. Se você determinar o emprego, você vai ter a casa própria, etc, etc. E muitos dizem que a ciência comprova a lei da atração. Então, agora que eu dei o histórico da lei da atração para vocês, eu vou passar agora a esse detalhe. Será que a ciência comprova realmente a lei da atração? Mais ou menos. Por quê? Em primeiro lugar, vamos ver o que a gente entende por ciência. O que a ciência faz? Eu não sou cientista, mas a gente conhece um pouco de método científico, porque eu trabalho com arqueologia, tem que trabalhar com método científico, a gente dialoga com biólogos, com físicos, com químicos, então a gente conhece um pouquinho das leis de Stuart Mill, Francis Bacon, quando colocou o método científico. Então é o seguinte: a ciência basicamente valida uma hipótese através da experimentação. Quando eu digo a ciência não comprova uma coisa, não estou automaticamente dizendo que aquilo é mentira, ou fantasioso, ou factoide. Por exemplo, a ciência não comprova que a oração cura. A ciência não comprova isso. Por mais que alguns sensacionalistas coloquem, não, a pessoa que ora, porque já provou que quem ora tem mais condição de enfrentar uma doença do que quem não ora. Não. Quando você vai ver assim, de maneira científica, as coisas espirituais não são passíveis de serem controladas pelo método científico. Eu não posso, pela ciência, provar a ressurreição dos mortos. Eu não posso, pela ciência, provar que Deus existe. Eu não posso, pela ciência, provar que Jesus é Deus. São outros métodos que eu vou usar e não método científico laboratorial. Eu creio em todas essas coisas. Eu creio que a oração tem poder, eu creio que Jesus é Deus, eu creio que Ele ressuscitou, eu creio em tudo isso. Mas eu não creio por vias do método científico. Tá certo? Porque eu sei que na disposição do mundo acadêmico que nós temos, há saberes que não perpassam pelo método científico. Não dá pelo método científico, por exemplo, para você comprovar a beleza, o amor de um pai pelo filho. Não tem como. Isso foge ao método científico. O que eu discordo é daqueles cientificistas, que é diferente do cientista, o cientificista que acha que toda a realidade, para ser verdadeira, tem que passar pelo crivo do experimento. Isso é uma exacerbação do método científico. O método científico não abarca todas as realidades que há. Esse é o erro do cientificista. Do outro lado, o erro é de pessoas que querem provar através do método científico aquilo que o método científico não tem alcance para provar. Como eu falei para vocês, eu não posso pela ciência provar que Deus é Deus. Eu não posso pela ciência provar que o milagre aconteceu. Não posso. E todas as vezes que tentaram fazer isso, não deu boa coisa, sabe? Alguns tentando pela ciência provar que houve
a abertura do Mar Vermelho, como aquele livro A Bíblia Tinha Razão. Isso não dá certo. Então, embora eu acredite que algumas coisas da lei da atração sejam verdadeiras, eu acho que é uma forçação de barra dizer numa palestra, ou numa ajuda, ou num documentário, ou numa entrevista, ou mesmo numa conversa pessoal, que a ciência comprova o método da lei da atração. Não, é forçar o método para além do que ele fez. Como eu falei com vocês, a ciência basicamente valida uma teoria através da experimentação. E para que um estudo científico seja levado a sério, são muitas normas a serem seguidas. É necessário observar o fenômeno, desenvolver uma hipótese para explicar aquele fenômeno, quantificar aquele fenômeno através da sua repetição, se ele é falseável ou não, se eu posso fazer uma comprovação, uma contraprova para ver se aquilo funciona ou não, coletar dados que estão relacionados ao fenômeno estudado, validar ou não a hipótese. E, como eu disse, quando eu vejo esses critérios, a hipótese da lei da atração não foi validada e não existem estudos científicos reconhecidos que comprovem a lei ou a teoria da lei da atração, tá bom? Muitos autores falam a respeito da lei da atração e apresentam. Olha, esse indivíduo aqui, por exemplo, ele tinha câncer. Ele colocou na cabeça que ia ser curado e foi. Esse outro indivíduo aqui, ele estava pobre. Ele colocou na cabeça que ele ia ser milionário e ele foi milionário. Mas, de qualquer maneira, por mais fantásticos que sejam esses testemunhos, eles são casos isolados. Eles não servem para uma averiguação científica de repetição, de contraprova, de falseabilidade, de estatística mapeada. Não existe isso. Então, se houver um experimento científico que comprova a lei da atração, ele ainda não foi publicado nos jornais realmente indexados, tá bom? E alguns que já falaram, olha, está comprovado, quando você vai ver, não é bem aquilo ali que está sendo dito. Aí a física quântica, muita gente falando, mas a física quântica provou a lei da atração. Na verdade, não. A física do século XX, eu até anotei aqui para não cometer nenhum erro, que eu peguei vários artigos aqui de física quântica. A física do século XX, ela mostrou que a matéria e a energia são intercambiáveis. Isso aqui ficou claro. Os processos radiativos, onde os núcleos atômicos instáveis decaem, como é o caso do carbono 14, ele decai e começa a emitir radiação, ele necessita desse ingrediente, a radiação medida, para que a energia não seja criada do nada. Então, isso que a física quântica fez. A física quântica é muito interessante até para mostrar a necessidade de Deus, porque a física quântica mostra que não existe esse negócio que do nada algo se faz, sabe? Precisa ter um agente poderoso para produzir aquilo ali. Além disso, as partículas subatômicas, elas possuem uma natureza dual, onda-partícula, que é fascinante. O mundo subatômico apresenta ainda uma outra faceta, que é a questão probabilística, ou seja, diversas propriedades da partícula são medidas em termos de medidas. Então a dualidade onda-partícula é a mais estranha que tem. Então um experimento famoso que foi feito demonstra o caráter dual do elétron. O elétron ele se propaga como onda, mas quando é obrigado a se manifestar, ele é partícula. Quando ele se torna visível, ele é partícula. Então entenda aqui que essas manifestações se dão através de observações, não vou colocar entre aspas essa palavra observação, de que nada mais são do que algum tipo de medição, e aí abre-se espaço para uma grande confusão linguística envolvendo não só o conceito de observação, como também de vibração e energia. Eu vou explicar para você. O Chopra, que é um autor indiano muito famoso, que escreve sobre a lei da atração, ele é um desses que ele mistura a palavra observação no sentido de interação subatômica com observação no sentido de alguém que vê alguma coisa. Quando os físicos quânticos falam da observação que altera a interação subatômica, ele não está falando observação de alguém observar. Não é que você observa e a coisa modifica, tá certo? Os defensores da lei da atração chegam ao ponto de dizer que, pela física quântica, a consciência é que cria a realidade. Mas não é isso o que os especialistas em física quântica dizem. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um autor, aliás, tem até um experimento que eu notei aqui, ele está em algum lugar que eu quero mostrar para vocês. Esse experimento mostrou que não é a observação que muda a realidade.
Eu vou dar um exemplo para vocês. Foi o experimento do Quantum Healing, a cura quântica. O Chopra descreve como sendo aquilo que eu falei, que a consciência cria a realidade. Mas o experimento, na verdade, o experimento não foi esse. Esse Quantum Healing é o nome que o Chopra deu. Mas o experimento que foi feito desmentiu esse pressuposto do Chopra. O experimento, eu tenho os artigos científicos todos aqui, ele diz o seguinte, olha, eles queriam fazer uma medição envolvendo a previsão teórica da chamada desigualdade de Bell. Desigualdade de Bell. E essa desigualdade de Bell dependia crucialmente de um arranjo de grupos de detectores de partículas. Então eles tinham que detectar a partícula para poder medi-la. Essa é a questão. Então, quer dizer, precisava de uma observação no sentido de alguém que vê. Você precisa detectar a partícula. Só que para garantir que os equipamentos não fossem influenciados por alguma coisa presente nas imediações, era importante que os detectores vissem sinais que ninguém tinha observado antes. Então eles usaram para isso um arranjo de detectores para medirem sinais que chegavam de estrelas que estavam 600 anos-luz de distância da Terra. Então aqueles detectores seriam os primeiros a detectar aquilo ali, sem que ninguém pudesse ver antes. Ou seja, esses sinais passaram 600 anos viajando pelo espaço, sem nenhum tipo de contato com o que acontecia aqui no sistema solar, tá bem? Aí a mecânica quântica funcionou conforme o predito, perfeitamente, a despeito da total ausência de interferência humana, a não ser, é claro, que alguém tenha previsto esse experimento pelo menos 600 anos antes dele aparecer, o que não foi o caso. Então esse experimento aqui foi interessante, a desigualdade de Bell, porque ele contraria o que Chopra diz a respeito do Quantum Healing, que a consciência cria a realidade. Então aqui eu acredito que os defensores da lei da atração, eles acabam forçando um pouco, exagerando a questão. Existe até um livro, Believing in Magic, do psicólogo americano Stuart Weiss, que ele aponta que um dos principais determinantes de crenças em superstições abro aspas, o desejo universal do ser humano por autonomia e controle. Autonomia e controle. Nós queremos ter controle e autonomia. Isso é uma coisa até interessante de se avaliar do ponto de vista psicológico. Bom, e existem também outros estudos apontados, isso aqui foi interessante, um deles no Journal of Marketing e o outro no livro Smile or Die, de Barbara Ehrer, e esse livro e esse journal, eles fizeram um estudo com várias pessoas que foram adeptas ferrenhas de alguns métodos da lei da atração, e elas se tornaram até o contrário, depressivas, adquiriram síndromes depressivas, porque como elas não conseguiram materializar aquilo que programaram na mente, elas acabaram entrando numa situação assim de bloqueio de emoções, de fingimento de emoções, e os estudos psicológicos mostrados aqui perceberam até que, pelo contrário, até algumas coisas ruins são boas que aconteçam, porque nos fazem amadurecer. Agora, veja bem, com base no que eu falei aqui, se eu terminasse o vídeo nesse momento, você ia falar assim, Rodrigo, então tá bom, vou rasgar agora tudo que fala da lei da atração e vou jogar no lixo e não tem nada a ver. Calma, não é bem por aí. Eu acho que nós devemos ter precaução por várias razões. Letra A. Eu sei que a sistematização de grande parte da lei da atração começou com alguém que era espiritualista, hipnólogo, e fora Helena Blavatsky, que era mística, aquela coisa toda, mas eu tenho que levar em consideração que muitas das coisas errôneas são deturpações das coisas verdadeiras. Então, se eu agora pegar tudo que é pagão, tudo que é errôneo, e com base nele cancelar tudo que é parecido, eu vou cancelar a verdade também, porque o errôneo, ele mascara a verdade. Se porque apareceram no mercado algumas notas falsas de $100, eu rasgar toda a nota de $100 que aparecer na minha mão, estou sendo louco. Não é porque tem notas falsas de $100 que eu vou sair rasgando toda a nota de $100, não querendo recebê-las, porque existem notas falsas. Não. Se existe a falsa, é porque existe a verdadeira. O que eu tenho que ter aqui é a sabedoria, no caso espiritual, de reconhecer uma nota verdadeira
e separá-la de uma nota falsa, e não me deixar levar por uma nota falsa, e não recusar todas as verdadeiras só porque apareceram algumas falsas. Então, se por um lado existe o perigo, e eu vou mostrar para vocês alguns perigos ainda, de abraçar sem nenhum critério a lei do pensamento positivo ou a lei da atração, por outro lado existe o risco de você, em ignorar por completo qualquer coisa que tenha a ver com a lei da atração, você também cair em engodos perigosíssimos. Mesmo porque, muito antes de qualquer um desses aí falar de lei da atração, eu vejo já na Bíblia vários elementos onde Deus parece assim mostrar que a mente tem uma relação muito própria com o que acontece. Paulo falou, apresentando os vossos corpos como um culto racional. Culto racional. Então eu separei algumas passagens da Bíblia aqui para vocês. 6 passagens bíblicas. Eu podia apresentar muitas outras. 7, na verdade. Mateus capítulo 11, Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesus falou assim: portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Olha que interessante essa frase de Cristo. Vou repetir. Jesus falando, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Ou seja, não adianta só orar sem crer que já recebi. Eu tenho que orar, crer que já recebi, e aí vai suceder. Número 2, Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aqueles que batem, a porta será aberta. Ou seja, você tem toda a disposição mental de ir atrás. Deus não está tratando conosco apenas como fantoche, tem uma parte minha nesse processo também. Número 3, Provérbios capítulo 4, versículos 23 a 26. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Está na Bíblia aqui, ó. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente com toda confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nenhum só passo do caminho certo. Outra passagem fortíssima. Mateus 9, versos 21 e 22. Pois essa mulher dizia consigo mesma, aquela mulher do fluxo de sangue, se eu apenas conseguir tocar em suas vestes, serei curada. Jesus virou-se para a mulher e disse, alegre-se, minha filha, vá em paz. A sua fé te curou. E naquele momento a mulher se curou. Olha interessante, no grego está, a mulher se curou. Então nós vemos que, se por um lado é Deus que cura, por outro lado tem a mente da pessoa que permite a cura. Ou seja, embora o milagre pertença a Deus, eu tenho uma participação nele. A mulher se curou. Olha, isso aqui me chamou a atenção. Foi Jesus que a curou e ao mesmo tempo ela se curou. Percebeu? Parece até um paradoxo. Número 5. Romanos capítulo 12, versículo 12. É aquilo que eu falei com vocês, né? E não sejam conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do seu entendimento. No grego está da sua mente, do seu pensamento, para que experimentem qual seja a boa, agradável e santa vontade de Deus para vocês. O pensamento me permite experimentar a boa vontade de Deus para mim. Em Mateus capítulo 9, verso 29, de acordo com a sua fé, isso será feito a você. Aliás, frase que Jesus disse várias vezes em vários momentos de cura. Até lendo aqui, eu me lembrei também de uma coisa, agora num exemplo negativo, Jesus em Mateus capítulo 5, olha como é que ele falou assim, se um homem olhar para a mulher com desejo impuro em seu coração, já adulterou com ela. Percebeu? Jesus coloca aqui que o pensamento é uma coisa tão forte, Mateus capítulo 5, versículos 27 até o 28, até o 29. É tão forte esse negócio do pensamento que você pensar numa mulher com pensamento impuro, você já adulterou com ela. Olha bem. Esse negócio de boa intenção o inferno está cheio, realmente, de má intenção também. Eu não preciso pecar para ser um adúltero, basta pensar, porque, na verdade, o pensamento é só uma antecipação do que eu vou fazer. Isso é muito sério.
Tem um outro texto aqui do Antigo Testamento, Provérbios, capítulo 24, versículo 10, que diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, tua força é pequena. Ou seja, se você já vai duvidando, fraquejando, não vai dar certo. Eu quero ler para vocês também um pensamento de uma autora que ela é muito preciosa aos adventistas do sétimo dia. Para quem não é adventista, não precisa se preocupar, mas eu estou citando, como eu poderia citar Calvino, Wycliffe, e Ellen White escreveu uma coisa que me chamou bastante atenção. Está no livro Mente, Caráter e Personalidade, uma coletânea de textos dela sobre o poder da mente, das emoções, e no volume 1, página 99, ela diz assim: é o árduo estudo, a dura labuta, a perseverante diligência que alcançam vitórias. Não desperdices horas nem momentos. Os resultados do trabalho, sério e fiel trabalho, serão vistos e apreciados. Os que desejam ter mente mais forte podem alcançá-la mediante o esforço. A mente aumenta em poder e eficiência pelo uso. Torna-se forte pelo árduo raciocinar. Olha aqui, a mente torna-se forte pelo árduo raciocinar. Parênteses aqui no que ela escreveu. Eu fico pensando, pelas palavras dela aqui, eu concordo, que a mente é como se fosse quase uma musculatura. Se você vai para a academia todo dia, corre, malha e tudo mais, seu corpo vai ficando mais robusto. Você consegue pegar mais peso, consegue correr mais cansando-se menos, tem uma melhor disposição física. A mente é a mesma coisa. Agora, se eu só fico comendo fast food, assistindo televisão e não faço exercício físico, eu vou me tornando flácido, eu vou me tornando indisposto, sem energia física. Também, se eu não exercito a mente pelo árduo, interessante a expressão dela, o árduo raciocinar, a mente também vai atrofiando. Aí, continuando. Aquele que usa mais diligentemente suas faculdades mentais e físicas alcançará os maiores resultados. Toda faculdade de nosso ser fortalece-se pela ação. E é interessante que ela escreveu isso aqui no século XIX, muito antes de Freud, falar do inconsciente. Agora, quais são os riscos, então, do mau uso da lei da atração ou dos conceitos da lei da atração? Eu vou colocar alguns riscos aqui para servirem de alerta, tanto daquele que quer abraçar a lei da atração sem nenhum crivo, como daquele que quer rejeitar tudo que diz a lei da atração por mero preconceito. Como eu falei, rasgando todas as notas de $100 porque descobriu que há algumas falsas no mercado. Vamos lá. Número 1. Um risco de quem abraça a lei da atração sem nenhum critério é achar que a cura não tem nada a ver com Deus, só com o meu poder materializador. Tá bom? Tem até um livro desses da lei da atração que diz assim: a lei da atração é apenas sobre a visualização. É por isso que eles dizem para criar placas de visão. Você deve visualizar as coisas que você quer e elas virão até você. Não é bem isso. Não é bem isso, tá bom? Eu tenho que entender que é Deus que permite que a coisa venha. Não é o meu pensamento, porque aqui tem um viés humanista. E muitas vezes o que eu preciso não é de autoajuda com U, é de autoajuda, ajuda do alto. Então corre esse risco de criar a lei da atração uma lei meramente humanista. Deus é quase que um elemento desnecessário, é só um enfeite no axioma, porque na equação, Deus é só um enfeite na equação, porque se eu materializar, na minha mente vai vir. E não é bem isso, tá bom? Sem contar que, pegando o que eu li da Bíblia, mais aquele comentário da Ellen White, me chama a atenção que ela fala do esforço da mente. Então é uma coisa conjunta. É a mente pensando e o corpo agindo. O corpo agindo e fortalecendo a mente. Não é só a mente aqui, sabe, o om de harmonização e vai dar tudo certinho. Não é bem por aí. Então cuidado com isso aí. Uma outra coisa também que é importante lembrar disso aqui, tem mais um detalhe importante. A visualização, ainda que você possa imaginar seus filhos, eu não vejo nenhum problema nisso, imaginar o seu carro, a casa própria. Você tem que tomar cuidado que esta visualização é uma ferramenta para você treinar o seu cérebro, mas não é a visualização que cria, tá bom? Muito menos você, através da vibração. É um conjunto, é você se permitindo receber a bênção de Deus. Número 2. Um outro risco que tem, agora para aqueles que querem rejeitar por completo a lei da atração, porque não querem nenhuma mexida com ela, querem negar tudo que ela diz ou achar que é tudo do diabo, existe o risco também do extremo oposto. Achar que tudo compete a Deus e a você apenas aceitar.
Então, se no primeiro elemento existe o risco humanista de achar que eu sou o dono do meu destino, eu que projeto tudo, no segundo tópico aqui, existe o risco do teísmo excessivo, onde parece que eu sou só uma marionete. É Deus que faz tudo. O meu trabalho é só ficar parado, crendo. Não, não é bem por aí não. Você tem que trabalhar as suas crenças, você tem que trabalhar a sua programação mental. Ora, gente, Jesus curou o paralítico, mas não carregou a cama dele. Jesus curou o cego, Bartimeu, mas não arrumou emprego para ele no dia seguinte. Jesus curou aquele outro paralítico que desceu do telhado, mas não tirou nenhuma telha de lá, nenhuma pedra que estava no telhado para que eles descessem o paralítico. Então lembre, tem um detalhe da cura que compete a você. Jesus curou a mulher com fluxo de sangue, mas ela teve que vir até ele e tocar na orla dele. Então existe uma parte que compete a você, especialmente trabalhar a sua programação mental, que muitas vezes é doentia. E eu vejo muitos crentes com crenças limitantes. Parece que ser rico é pecado, ter sucesso é pecado, qualquer coisa material é pecado. Isso foi uma herança maldita que tivemos da Idade Média, onde parece que assim, quanto mais pobre, mais miserável, mais perto de Deus você está. Isto não é verdade. A teologia da prosperidade, a teologia da libertação, deu ênfase nisso aí. Deus gosta do pobre. O dia que eu ficar rico, eu vou perder minha espiritualidade. O dia que eu tiver mais condição, o dia que eu for culto, eu já vi muitas pessoas criticando que o maior pecado que eu podia cometer é ter feito um doutorado. Muita gente fala, não, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não preciso, esses doutores em teologia, quer dizer, eu ofendi a Deus quando eu busquei um doutorado. Eu ofendi a Deus quando eu troquei de carro. Cuidado com essas crenças limitantes, porque elas não pertencem a Deus, vêm do maligno. Número 3. Você tem que tomar cuidado também, porque às vezes você pode mentalizar tanto coisas materiais, que você pode tirar o foco do espiritual. Ou você pode não priorizar mais a missão de Deus para você, que é pregar o evangelho. Então você tem sim que projetar o seu ganho de capital, melhorar de vida, etc., sair da mesmice, formar, mas não a ponto de criar essas coisas o todo da sua vida. Ora, muitas pessoas aí riquíssimas ficaram milionárias, bilionárias, mas perderam a saúde, a família, os amigos e a espiritualidade de tabela. Muito cuidado com isso. É aquela questão, é o cachorro que bate a cauda ou a cauda que bate o cachorro? Tá bom? Então, cuidado. Número 4. Cuidado para você também em rejeitar por completo as coisas da lei da atração, você acaba se tornando cético sobre coisas que têm muito poder. Vou dar exemplo para você. Xingamento atrai coisas ruins. Sim, senhor. Não é superstição, não. Esse negócio, cada vez, quer que eu fale em linguagem bíblica? Eu vou falar para você. Cada vez que você diz em sua casa assim, glória a Deus por esse dia, meu filho, você é abençoado, minha filha, você é abençoada, minha esposa, você é abençoada, essa casa é abençoada, você está atraindo o poder de Deus. Quando você fala assim, que desgraça, ou comida ruim, ou casa horrorosa, ou menino excomungado, ou menino ruim, você não vale nada, você está pedindo Satanás para colocar a mão dele sobre a sua vida. Então as palavras têm poder sim. E para quem gosta da questão mais acadêmica, em que pese o fato de eu ter falado que não há comprovação científica da lei da atração, eu não disse com isso que ela é mentirosa. Lembra que eu falei que há coisas que fogem à observação experimental laboratorial. É isso que eu falei. Mas quer um exemplo? O próprio Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele já dizia que o inconsciente busca padrões de comportamento. Eu vou dar um exemplo simples e você vai entender. Compra um carro, por exemplo, uma Toyota 2020. Você vai perceber que quando você comprar uma Toyota 2020, parece que a metade da cidade comprou uma Toyota igual a sua. Você começa a ver que a Toyota em todo lugar. Já aconteceu isso quando você comprou um carro novo? Ou mesmo usado, mas comprou um carro? Você percebeu como é que você vê aquele carro toda hora na rua? Mulheres que estão me assistindo, você já percebeu quando você ficou grávida, o tanto de grávida que você via? Parece que a metade do planeta resolveu ficar grávida na mesma época que você. Na verdade, o número de grávidas não aumentaram quando você engravidou, o número de compradores da Toyota não aumentou justamente quando você comprou o seu Toyota. O que aconteceu é o seguinte, esses donos de Toyota e essas grávidas sempre estiveram aí. Mas uma vez que você agora está grávida ou que você tem uma Toyota, você agora, o seu inconsciente começa a buscar os pares
E ele começa a perceber coisas que antes ele não percebia. Isso é uma espécie de lei da atração. E na percepção daquilo que você não percebia antes, se você tem um pensamento por demais pessimista, você começa a perceber o pessimismo. E aí você está, de certa forma, atraindo. Se você é uma pessoa amarga, você começa a atrair pessoas amargas para perto de você, porque você vai percebê-las. E ao percebê-las, vai dar atenção para elas. E não vai perceber as bênçãos de Deus, porque você é amargo demais. Tem um monte de bênção acontecendo ao seu redor e você simplesmente não vê. Não vê por quê? Porque você está focado apenas no pessimismo. Não vai dar certo, eu não vou conseguir. Não consegue mesmo. Então as bênçãos de Deus estão aí como flores para serem colhidas. E a disposição mental que eu tenho para percebê-las ou não é que vai ser a diferencial do tipo de colheita que eu estou fazendo para a minha vida. Então até faça um exercício próprio. De cada 10 pessoas que se relacionam com você, quantas são gente boa e quantas não são? Cuidado, porque se você tem uma maior parte de pessoas ruins, tóxicas, que vêm se relacionar com você, o problema está com você. Eu me lembro uma vez de um programa de TV que tinha uma psicóloga falando, e várias mulheres estavam falando ali, e o título do programa é Tem o Dedo Podre, onde cada uma das participantes contava a história delas, como é que conheceram um cara, e o cara foi depois lá e traiu, ou roubou o que ela tinha, tomou o apartamento dela, ou gastou dinheiro no cartão de crédito e deixou a conta para ela, era um amante virtual, o cara já era casado, todas tinham uma história sinistra, e elas falavam, eu tenho dedo podre, todo cara que eu consigo é assim. Aí a psicóloga ouvindo, depois no final a psicóloga falou o seguinte, eu percebi um ponto em comum entre vocês, 2 pontos em comum. Primeiro, todos vocês dizem que querem ter um bom homem, que a única coisa que vocês querem é um bom marido, trabalhador, honesto, que cuide da casa, e elas fazendo assim, exatamente. E observei que todas vocês não conseguiram, todos que parecem é o oposto do que vocês querem. Por quê? Vocês já notaram que todos vocês estão procurando um bom marido em balada, em noitada, em porta de boteco, domingo de madrugada? Um homem trabalhador como vocês querem não vai estar ali de madrugada, ele vai estar dormindo porque ele tem que acordar cedo para trabalhar. Então vocês têm um discurso que é diferente da ação. No discurso vocês falam uma coisa, mas no pensamento vocês estão procurando um marido onde não está. Vocês estão sabotando inconscientemente a felicidade que vocês no discurso dizem querer. Percebeu como um pensamento lá no consciente amadurecido pode me fazer ir para o norte quando eu quero ir para o sul? Número 5. Corre-se o risco também daqueles que desprezam alguns princípios da lei da atração, achar que tudo se resolve com oração, leitura da Bíblia, jejum e tudo mais. Não é bem por aí não. Se fosse assim, vamos fechar os hospitais. Está com câncer? Vamos orar, jejuar e ler a Bíblia. Quebrou a perna? Não vá para o pronto-socorro. Vamos orar, jejuar e ler a Bíblia. Não é bem assim, irmãos. Há doenças sérias que precisam da intervenção de um terapeuta, de um psicólogo sério, de um psiquiatra. Isso não é falta de fé. Você tem que procurar terapia até para conhecer as amarras que você tem que vem desde a infância, as crenças limitantes, como eu falei. Número 6. Cuidado também para você não ser egoísta demais. A lei da atração também pode ser, então vou mentalizar o meu carro, a minha casa, a minha graduação, o meu cachorro, tudo aqui. Tá, e onde é que está o meu semelhante nesse sentido? Onde é que está o pobre? Onde é que está a pessoa que eu tenho que ajudar? Eu não posso agora tornar a lei da atração uma lei da egotripilatria. Eu viajo sempre no meu egoísmo. Cuidado também com o altruísmo excessivo. Tem muitas mães e pais que só pensam no bem dos filhos. Onde é que eles estão nessa história? Uma coisa que quem viaja muito de avião aprende é o seguinte, sempre a aeromoça diz, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Retire-as do seu compartimento, coloque primeiro sobre si e depois ajude quem está do lado. E por que eles recomendam isso nas aeronaves? Porque você está com a criança do lado. No desespero a máscara caiu, a despressurização é muito rápida. Você coloca a máscara no menino, ele debate e arranca a máscara, você não vai ter força para repetir aquele processo uma segunda vez. Vai morrer você e o menino. Então há momentos na vida que temos que pensar primeiro em nós mesmos. Cuidado com o excessivo altruísmo e cuidado com o excessivo egoísmo. Número 7. Nunca fuja, isso aqui é um lema do seja feita a tua vontade. Há muitas pessoas que querem mentalizar tanto as coisas a ponto de esquecer do seja feita a tua vontade. Jesus tinha uma vontade, ele mentalizou. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque Jesus não queria beber o cálice do Calvário. Mas, depois do mas,
seja feita conforme o Senhor quer, meu Pai, não conforme eu quero. Então, na lei da atração, lembre-se de pedir tudo, mentalizar o que você quer, mas sempre submetendo o seu pensamento à vontade de Deus, mesmo que ela for diametralmente oposta ao que você quer. Lembrando que muitas vezes a vontade de Deus não é algo rígido, preto ou branco, sim ou não. Deus muitas vezes vai fazer com você o seguinte, como um pai que leva uma filha no shopping, uma criancinha, e fala assim: oi, minha filhinha, pode escolher o brinquedo que você quiser aqui na loja de brinquedos que o papai vai levar para você, porque o papai está feliz, é o seu aniversário. E a menina fala assim: é mesmo, papai? Que brinquedo o senhor quer que eu escolha? Filhinha, o que você quiser, tem boneca, tem casinha, tem o que você quiser, é só você escolher que papai vai pagar e levar. A única coisa que o papai quer é que você brinque com o brinquedo e seja feliz. E ela não escolhe porque ela fica esperando o que o pai vai escolher por ela. Sendo que a única coisa que o pai quer é que ela escolha um dentre vários brinquedos e seja feliz. É lógico, o pai não quer que ela escolha droga, cigarro, bebida alcoólica. Ele deixou o limite, você pode escolher tudo dentro dessa loja aqui. Deus também conosco muitas vezes é assim. Há pessoas que se tornam infelizes de tanto querer ser felizes. Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Eu quero descobrir a vontade de Deus para a minha vida. E a vontade de Deus, meu irmão, não é necessariamente que você seja médico ou advogado. Ele quer que você escolha uma profissão que Ele vai te abençoar. Tá certo? Então, este é o meu pensamento sobre a lei da atração. Tem muitas coisas que eu apropriei para a minha vida, faz sentido. Muitas coisas que eu levanto a orelha porque são perigosas ou vêm de uma distorção de uma psicologia séria, de uma psicologia bíblica, e eu não vou jogar tudo fora. Também não vou abraçar tudo sem critério. Eu espero que este resumo aqui tenha dado um bom feedback para você poder entender esse assunto que está tão em voga hoje aí sobre a lei da atração. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.